Himmel, você vai se arrepender se não matar ela agora. Predatismo, esteticismo e transcendentalismo. O conceito de, entre aspas, demônio tem origem na palavra grega daimonion, que inicialmente não se referia apenas ao mal, mas a seres espirituais ou a intermediários entre deuses e humanos. Com o tempo, especialmente sob a influência da tradição judaico-cristã, a expressão começou a ser associada a entidades malignas que caíram ou são rebeldes e que vão contra o bem, buscando a destruição da humanidade. No contexto ocidental, demônio designa principalmente um ser que é extremamente maligno, caracterizado por astúcia e crueldade, além de possuir a capacidade de iludir ou devastar, simbolizando tudo o que representa para uma ameaça à ordem moral e social. Na cultura japonesa, a noção de demônio é mais variada e específica. Existem várias figuras que, dependendo do contexto e da tradução, podem ser vistas como demônios, no sentido ocidental, mas cada uma possui suas próprias características. Oni, criaturas monstruosas, muitas vezes grandes e agressivas, mas não necessariamente maliciosas em sua totalidade. Relacionam-se à punição, às ações destrutivas ou forças da natureza fora do controle. Yokai, um conceito mais amplo que abrange espíritos, criaturas e eventos sobrenaturais, com comportamentos que podem variar entre maléficos, neutros e até benéficos. Akuma, um termo que se aproxima do, entre aspas, demônio no ocidente, significando literalmente espírito maligno. No entanto, é mais utilizado em traduções ou quando há conexão direta com a influência de conceitos cristãos ou ocidentais. A introdução do cristianismo no Japão durante os séculos 16 e 19 provocou a inclusão de ideias como demônio no vocabulário e na cultura pop japonesa, frequentemente misturando elementos das tradições locais com perspectiva ocidental. Porém, raramente essas duas tradições se misturam, para não dizer nunca. Independente de suas diferentes representações, no ocidente os demônios são vistos como uma espécie cruel, extremamente inteligente, com habilidade especial para seduzir o comportamento humano, visando manipular e capturar suas vítimas ao levá-las ao mau caminho, porém não possuindo uma forma física, por isso usam suas vítimas com meios físicos, uma visão bem mais radical e simples que no Oriente. Porém, aqui temos algo interessante. Esses demônios não são apenas, entre aspas, monstros sem razão, como os Oni convencionais. Não tem a ambiguidade moral que caracteriza vários yokai. Em Frieren, os demônios são uma espécie cuja evolução é focada unicamente na sobrevivência por meio da manipulação das emoções. Então eu diria que os demônios de Souzo no Frieren são inspirados na corrente de pensamento do cristianismo, devido à sua natureza inteligente e buscadora da destruição da humanidade e com inspirações dos yokais do folclore japonês para criar a presença monstruosa, volumosa e fantasiosa em suas estéticas e manifestações mágicas. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho isso genial. Apesar de sua inteligência, os demônios não compreendem emoções humanas como empatia, culpa ou tristeza. Eles utilizam a linguagem e expressões emocionais de forma performática, como ferramentas para enganar e caçar suas presas. Os demônios não são um, entre aspas, espelho dos humanos, mas um parasita que aprendeu a se disfarçar como um hospedeiro. Essa falta de compreensão emocional os torna incapazes de distinguir entre o bem e o mal, agindo puramente por instinto predatório. Os demônios aprendem a linguagem humana como um meio de enganar e caçar suas presas. Essa imitação superficial das emoções é uma estratégia para manipular os humanos, levando-os a baixar a guarda. Um exemplo dessa crueldade é um momento em que uma jovem demônio que chorava por mamãe quando encurralada, apenas para atrair simpatia e escapar. Ela não entende o porquê isso faz os humanos pouparem-na, apenas sabe que funciona. Frieren diz que os demônios são monstros e não merecem piedade. E na época em que o anime estreou, houve uma grande discussão, bem notável para a multidão, usando os momentos em que o Kraft ficou assustado com Frieren por ela ter cortado seu braço, e então está disposto a matá-lo. E quando Lily fez aquela expressão de medo e um gesto de melancolia ao apontar sua mão à lua, quando foi atacada pelo golpe relâmpago do Stark, como um pedido de socorro e logo seu corpo ser evaporado. Embora os demônios não compreendam plenamente
diretamente às emoções humanas, eles demonstram sentimentos como orgulho, curiosidade e medo, emoções que servem à sua sobrevivência. Não é porque eles querem sobreviver que significa que eles são seres que merecem proteção. Não é porque eles buscam permanecer vivos que significa que merecem estarem vivos. As pessoas tentam criar um tipo de narrativa, talvez para empurrar uma ideologia só porque os demônios são uma raça diferente. Estamos falando de predador versus presa. O ser humano está em um patamar elevado a qualquer cadeia alimentar. Por isso, quando o ser humano mata um leão, um lobo ou matar um outro ser humano, desde que não seja por autodefesa, é considerado imoral. Mas humanos matar demônios é moral, mesmo fora dessas condições. Pois embora eles sejam seres racionais, eles usam isso ao favor deles para seguirem a sua natureza demoníaca. Eles não mudam, não se arrependem, é da natureza deles caçar os humanos. Embora inteligentes, são incapazes de empatia e eles são explicitamente não pessoas. Ser inteligente não significa ser capaz de atingir emoções que você não está programado para entender. A sociedade demoníaca é estruturada em torno da força e do poder mágico. A hierarquia entre os demônios é determinada pela quantidade de mana que possuem, sendo a mana uma representação direta de status. Eles não compreendem conceitos como humildade ou compaixão, valorizando apenas a força e a capacidade de sobrevivência. Esses são os fatores que restam quando um ser não entende valores transcendentais reais. Essa obsessão pelo poder leva os demônios a desprezarem qualquer forma de fraqueza, tanto em si mesmos quanto os outros. Quando Lily parou de sentir a presença do Draft, um dos demônios arautos da aura, ela chama ele de idiota, desprezando a sua existência passada, simplesmente por ter morrido. Eles não formam laços afetivos ou sociais, são seres extremamente individualistas e podendo atrair ou matar seus semelhantes se isso lhes trouxer vantagem. O poder para um ser finito manifesta pela subjugação, podendo ser moral, imoral ou neutra. Demônios lutam por sistemas hierárquicos. Isso está na natureza deles devido à ambição de poder e o orgulho deles é fortemente ligado a essas percepções. Essa hierarquia é necessária para que haja uma fantasia de que o seu orgulho é forte e isso o torna poderoso. E com o poder vem o prazer de ser o mais onipotente possível. No primeiro confronto entre Stark e Fern contra os demônios de Granate, Fern executa um ataque surpresa ao esconder a mana, atacando diretamente o demônio Lugner. No segundo confronto, o cenário se inverte. Lugner ataca de surpresa a Fern e ainda diz na cara dela que esconder a mana não é algo especial, é algo que qualquer demônio consegue. Fern não só atacou Lugner fisicamente, mas também o seu ego. Demônios são seres extremamente egocêntricos, e no mundo da magia, a visualização é tudo. Por isso o fator de estética é tão predominante para os demônios. Eles precisam ter essa visão de ser superior, em uma manifestação absoluta através do poder. Essa projeção física de poder precisa gerar um fenômeno de causa e efeito na realidade, como uma prova de poder. E por isso que eles buscam ficar cada vez mais fortes e exibirem seu poder fantástico através da liberação de mana e habilidade de maior nível possível, para deixar isso o mais visível para saciar o ego. Eles projetam essa filosofia não só na estética, mas também nas ações. Para um demônio se tornar um ser com uma quantidade absurda de mana e enfrentar um ser com uma quantidade consideravelmente menor, é como um ser humano pisar em uma formiga e chamar isso de luta. Não existe superação, apenas uma obliteração fajuta que faz parecer que, entre aspas, eu sou tão insignificante que eu preciso matar formigas, para que pelo menos eu esteja superior a elas. Para eles, a demonstração de mana não é apenas uma exibição de força, mas uma afirmação de identidade e dignidade. Suprimir a própria mana seria equivalente ao nobre renunciar à sua posição e riqueza, algo inconcebível em sua cultura. Todos os status dependem de estética, e quanto maior a riqueza, maior o senso de superioridade. Poder é o que determina o status, deixando em evidência em qual nível o demônio se encontra. Essa valorização estética do poder se reflete na forma como os demônios percebem a magia. Ao utilizar a mana, não apenas utilizam como ferramenta de combate, mas como meio de expressão. A magia para eles é uma arte que deve ser exibida em sua plenitude, não escondida ou suprimida. Os demônios abraçam uma filosofia onde o poder é tanto uma necessidade quanto uma forma de arte. Sua busca
por confrontos dignos e valorização da exibição refletem uma romantização do poder que vai além da mera sobrevivência, buscando a transcendência através da afirmação do poder. Aqui, o poder não é apenas uma ferramenta funcional ou um espetáculo estético. Para os demônios, o acúmulo e a demonstração de poder são práticas existenciais voltadas para a superação dos limites que definem sua própria condição. Não se trata apenas de dominar ou predar, mas de um esforço radical para romper com a natureza que os define, elevando-se a uma existência superior, livre de contingências biológicas ou instintivas que normalmente formam seres predatórios. Isso faz total sentido porque o ser humano em si é um ser que transcende. Ele usa a razão, ele está muito além de ser refém de seus instintos básicos. Porém, os demônios têm um forte equívoco sobre essa visão de transcendência, pois eles se apegam a valores transcendentes falsos. Se eles realmente se apegassem a isso, eles iriam ter empatia e compaixão, que são valores que transcendem o indivíduo. Eles não matam ou manipulam apenas por necessidade ou prazer estético, mas como parte de um impulso maior, a busca por se tornar entidades puras, absolutas, superiores à própria definição de demônio. Sua, entre aspas, humanidade é uma farsa adaptativa. Como predadores especializados, evoluíram para, entre aspas, vestir a aparência e os gestos humanos, confundindo suas vítimas. Eles têm esse senso de evolução, buscarem serem os predadores perfeitos, e os humanos apenas gados para o abate, com uma ideia distorcida de superação, onde para serem maiores, os demônios subjugam a humanidade. E é aqui onde chega a visão de transcendência distorcida deles. Eles compartilham a visão extrema do darwinismo social, que pregam que a sobrevivência dos mais aptos justifica qualquer ação e que a superioridade é medida exclusivamente pela força, seja ela de qualquer tipo. O sistema de hierarquia dos demônios ecoa muito nessa visão, onde o mais forte não apenas sobrevive, mas merece sobreviver, enquanto o fraco é simplesmente um degrau a ser pisado, seja esse ser um humano ou até mesmo um outro demônio. Isso cai como uma luva na visão de mundo deles, porque eles evoluíram. Eles eram seres monstruosos e sempre, desde os primórdios, caçavam humanos. Conforme os humanos foram ganhando mais poder, se tornando mais espertos, mais cautelosos, a evolução dos demônios levaram eles a abordar formas mais eficazes de caçar cada um deles, agora com uma aparência mais humanizada, semelhante a eles, para então usar como arma para manipular a humanidade que existe nessas presas. Isso não é transcender, é só predatismo e evolucionismo barato. O grande equívoco dos demônios é que, ao buscar uma transcendência baseada exclusivamente no poder, eles negam os aspectos mais profundos da transcendência humana, que é a capacidade de se abrir ao outro, de acolher, sentir empatia e construir vínculos que superam o próprio interesse. Para o ser humano, transcender não é potência, mas a capacidade de superar o próprio ego em direção a algo maior, o amor, a justiça e a beleza compartilhada pela vida. Para os demônios, a transcendência é apenas autoafirmação absoluta, um isolamento que os aparenta os tornar poderosos, superiores aos humanos, mas na verdade são incapazes de humanidade. Flan explorou isso a fundo, usando esse equívoco contra eles, usando essa forma cega, limitada do mundo para enganá-los, para cada vez mais finalmente pôr um fim a essa raça maldita, ser mais, mostrar-se mais, esmagar o outro como demonstração de uma superioridade que dispensa justificativas morais. Eles moldam-se como predadores perfeitos, frios e racionais. Sua, entre aspas, humanidade é um artifício funcional, são uma antítese do humano. Enquanto o homem transcende pela razão, pela estética e pelo amor, os demônios tentam transcender pela afirmação solitária e pela estética do poder, indiferentes ao sofrimento que causam. São meros monstros que não merecem piedade, porque o poder absoluto, quando destituído de valores transcendentes reais como empatia, compaixão e responsabilidade, não elevam, apenas isola, corrompe e desumaniza.